Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos abordar um tema crucial para seus investimentos: a recente elevação da taxa Selic para 15% ao ano, o maior patamar em quase 2 décadas. Esta decisão do Banco Central impacta diretamente o rendimento dos seus investimentos em renda fixa. Nós vamos analisar especificamente como isso afeta dois dos produtos mais tradicionais e acessíveis do mercado: os CDBs e a caderneta de poupança. Eu sei que existem opções mais rentáveis no mercado, mas como muitos brasileiros ainda concentram seus recursos nessas duas modalidades, nossa análise será extremamente relevante para decisões mais inteligentes sobre o seu dinheiro. Como vocês podem observar nesta recente publicação, o Comitê de Política Monetária elevou a taxa Selic para 15% ao ano. Esta não é apenas uma mudança numérica, representa uma transformação significativa no cenário de investimentos de renda fixa no Brasil. Nós vamos entender o que isso significa para o seu bolso na prática. Olha este gráfico. Este gráfico nos mostra claramente a trajetória da Selic. Observe que estamos agora em um ciclo de alta que atingiu 15% ao ano. Este movimento tem duas consequências principais. A primeira delas é o crédito mais caro. Financiamentos, empréstimos e cartões de crédito ficam mais onerosos. E o outro lado é a renda fixa mais atrativa. Investimentos conservadores voltam a oferecer rendimentos interessantes. Como mencionado, vamos começar pelo CDB, ou Certificados de Depósito Bancário. Funciona como um empréstimo que você, investidor, faz ao banco. Em troca, a instituição se compromete a devolver seu capital com juros após o período contratado. Os CDB geralmente remuneram com base no percentual do CDI, que acompanha de perto a taxa Selic. Com a Selic em 15%, o CDI está aproximadamente em 14,80%, 14,90% ao ano. Já a caderneta de poupança segue uma regra específica. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, como agora, o rendimento é fixado em 0,5% ao mês, mais TR, taxa referencial. Isso equivale a aproximadamente 6,17% ao ano, mais TR. A TR atualmente está próxima de 1,5% ao ano. Mas qual o impacto disso no seu patrimônio? Vamos aos números concretos. Vamos agora para uma simulação prática com um investimento de R$50 mil pelo prazo de um ano. Então, pessoal, estamos aqui com os dados do investimento. R$50 mil, a taxa 14,90% ao ano, que essa é a taxa do CDI hoje. Vamos colocar como nosso benchmark para esta simulação o prazo de um ano e o imposto de renda para determinado prazo é 17,5%. Vamos começar pela poupança. Bom, algumas informações aqui antes de nós considerarmos a base de cálculo. Temos a Selic acima de 8,5%, ou seja, a taxa é 0,5% ao mês mais TR. E colocamos como nossa base aqui para efeito de simulação 1,39%. Perfeito. Primeiro ponto, nós temos que fazer aqui a equivalência de taxas. Como está um mês, aqui está o ano, temos que transformar esse 0,5% aqui em anual. Como eu mencionei lá atrás, fica 6,17% ao ano. Então nós temos que pegar aqui 6,17% mais a TR, tá? Então nós temos aqui a poupança 6,17% ao ano, mais 1,39% ao ano. Legal. Então, essa é a nossa base aqui para calcular. Como nós temos que fazer o efeito de o chamado fator de acumulação, nós temos que, não podemos aqui somar, nós temos que multiplicar e jogar na decimal. Então, portanto, como vai ficar esta conta? Esta conta vai ficar 6,17 dividido por 100 mais 1. Esse 1 é chamado de fator de capitalização ou fator de acumulação de capital. Tá? No caso, vai ficar 1,0617, que equivale a
taxa anual da poupança, multiplicado, que é vezes, tá? Aqui é vezes, 1,0319, que é o da TR, tá? 0,139 igual, muito bem. Para efeito ilustrativo está aqui. Então nós pegamos aqui o 6,17, transformamos aqui em 1,017 e 1,39%, que é a nossa TR, 1,0139. Multiplicamos aqui então, eu vou fazer aqui o cálculo rápido direto para não ficar muito longo este vídeo, tá? Então este valor fica 1,0765 ou 7,65% ao ano. Então aqui é a nossa taxa anual total aqui da poupança. E o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar aqui o nosso 50 mil, que é o valor inicial, 50 mil reais, que é o valor aplicado, multiplicado por 1,0765. Este valor aqui, vamos aqui fazer nossa base de cálculo, 50 mil vezes 1,0765, ele vai dar 53 mil como resultado, 53.825. Ok, 53.825. Lembrando que este valor já é isento por se considerar a poupança, tá? Então não desconta imposto na poupança. Então se você aplicar 50 mil reais com essa taxa Selic atualmente, que não vai mudar muita coisa, mais a TR, que é o nosso base de cálculo, você vai ter ao final 53.825 ao final de um ano, ou seja, rendimento de 3.825. Se você fazer, Dilson, eu quero fazer 7,65%, vai dar na mesma, tá? 50 mil a 7,65% vai dar o mesmo valor. Perfeito? Então o nosso resultado aqui é 53.825. Vamos agora para o CDB. Primeiro ponto, o CDB a gente precisa ver aqui qual é o percentual. Olha só essa informação, o CDB ele paga 90% de CDI, então já é uma outra conta. Então é 90%, então muitas instituições financeiras, quanto maior o percentual do CDI, melhor. Tem instituições que pagam 110, 105, 102, 100% do CDI, que se fosse o caso, a sua taxa seria 14,90% ao ano. Neste caso, o CDB está sendo pago 90% do CDI. Então, nós vamos considerar aqui mesmo processo, efeito decimal, tá? 0,1490, tá? Que a gente, o que eu fiz aqui? Eu dividi por 100 para efeito decimal para efetuar esta conta, vezes 0,90, que é o nosso percentual do CDI. Fazendo aqui rapidinho na HP, como eu disse, para não ficar muito comprido o vídeo, vai dar 13,41. Bom, vamos aqui no CDB. Então, o que eu fiz aqui? Isso aqui 14,90, que é a nossa taxa do CDI, 0,90 é o percentual que ele paga e ficou 13,41. Se nós multiplicarmos por 100, vai ficar 13,41% ao ano. Uma diferença grande da poupança, hein? Que ficou 7,65. Então, imagine mesmo com o imposto, você vai imaginar o que deu de melhor agora, né? E agora nós vamos calcular o CDB para um ano, tá? Obviamente, na calculadora da HP12C faríamos aí bem rápido, mas vamos utilizar a fórmula para efeito. Quem está aí assistindo o vídeo e gostaria de saber como funciona o efeito de cálculo, eu vou mostrar como que funciona, tá certo? Nós temos aqui o valor futuro igual o present value, FV é future value, está em inglês, igual ao present value, valor presente, vezes o nosso indicador, 1 mais, e a taxa. E aqui, nós temos aqui a fórmula para fazer este cálculo, tá?
Lembrando que tem um bem aqui, ó. Vou mostrar para vocês só para efeito informativo. Este 1 fica aqui. Por que ele fica aqui? Porque é um ano, tá? Se fosse 2, 3, ele viria aqui, nesta forma aqui, como efeito de cálculo. Bom, então vamos substituir os números, né? Nós queremos aqui o valor futuro, nós temos aqui 50 mil, que é o valor presente, vezes 1 mais, para substituir a fórmula, os 13,41, que é em forma decimal, que nós estamos falando de fórmula, fica 0,1341, que é os 13,41%, tá? Então, substituindo tudo aqui, este resultado, o future value, ou valor futuro, nós temos aqui, ao final, 56.705 reais. Olha só que ele já ficou bem maior do que a poupança, perfeito? Então nós temos aqui o rendimento bruto do CDB, 56.705, enquanto que a poupança está pagando 53.825 ao final de um ano. Lembrando que nós temos que descontar o imposto de renda no CDB. Poupança não tem imposto, mas o CDB ele tem o imposto. Então vamos calcular o IR. Calcular o imposto de renda. Vou colocar aqui para ficar mais bem ilustrado. Vamos calcular aqui o imposto de renda. E qual seria o nosso imposto de renda? Para efeito também de fórmula, a gente começou com a fórmula, né? Então, 17,5%. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a diferença, que é o 6.705, que é o rendimento do CDB, multiplicado aos 17,5%, que é, lembrando que eu não posso incluir o 17,5 aqui, a gente tem que ir em forma decimal. 0,1750 aí, que é igual, vamos fazer essa conta já, só para efeito mesmo. Então, o que eu fiz aqui? Este aqui é o rendimento, tá? 6.705, se aplicou 50 mil, voltou 6.705, que é o rendimento do CDB de um ano, e a gente aí está calculando o imposto, certo? E quanto é esse imposto aqui? Qual é o resultado dele? Olhando bem rápido na nossa HP aqui, vai ficar R$ 1.173,38. Então, este é o imposto do rendimento de um ano deste CDB. Então, veja que já tem um valor considerável aí de imposto, né? E qual é o resultado? Vamos lá, calcular o valor líquido. Quanto que vai ser? Vamos aqui calcular o valor líquido do CDB. Quanto que ele vai dar? Então, o cálculo do valor líquido, vamos botar bem aqui para ficar bem ilustrado, colocando em relação ao todo, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar os R$ 56.705 que retornou para nós, no valor bruto, menos o imposto, né? R$ 1.173,38. Este valor, vamos fazer rápido aqui na nossa calculadora, diminuindo vai dar R$ 55.531,62. Então, nós temos aqui, para o valor líquido, vai dar aqui, opa, certinho, muito bem. Então, nós temos aqui, pessoal, 55.531, temos aqui 5.531 de rendimento do CDB e 3.825 da poupança. Note a diferença entre fazer um valor investido na caderneta de poupança e no CDB. Por isso que muitos influencers, muitas profissionais no mercado financeiro e de finanças falam que a poupança é o pior rendimento. E agora a gente viu na prática, no cálculo, no cenário real, com a taxa Selic aí a 15%. Beleza? Perceba que tanto os CDBs quanto a poupança contam com uma proteção do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC.
Ele assegura até R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Com a Selic a 15%, os CDBs se aproveitam como alternativas consideravelmente mais vantajosas que a poupança para os investidores conservadores, como você acabou de ver. A diferença de rentabilidade pode representar milhares de reais ao longo do tempo, especialmente para valores mais expressivos. A escolha ideal vai depender do seu horizonte de investimento, a tua necessidade de liquidez e os seus objetivos financeiros. Mas lembre-se, pequenas diferenças de rentabilidade faz grande diferença no longo prazo. Eu espero que esta análise tenha sido esclarecedora e ajude você a tomar decisões mais inteligentes sobre seus investimentos neste novo cenário de juros elevados. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber mais análises como esta. Compartilhe também com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas informações. Deixe nos comentários suas dúvidas sobre investimentos em renda fixa ou sugestões para os próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.